A gente precisa entender o nosso passado para a gente poder entender melhor o nosso presente, né? São coisas que se complementam. O passado e o presente não tem como se diferenciar e criar uma barreira ali entre os dois tempos. A gente só entende o presente a partir da compreensão do passado. O patrimônio, ele significa isso, ele é a marca de uma história, ele é a marca de trajetórias, ele é a identidade. Por essa razão, a preservação do patrimônio é fundamental, porque na verdade ele carrega a história da cidade. E essa história da cidade é nossa, é minha, é sua, é de todos nós. Então conhecer essa história é fundamental, mas para conhecer essa história eu preciso preservar esse patrimônio. Ele precisa estar vivo, né? As suas memórias precisam estar vivas. Então eu preciso ter acesso, eu preciso fazer a leitura desse patrimônio. Então é necessário, além da visitação aos espaços, a popularização, também a consciência da necessidade de preservação. Ela é fundamental. E fundamental nesse momento a gente se reconhecer dentro dele. Uma frase que a gente costuma repetir, mas que ela é muito importante: nós não temos como planejar o nosso futuro sem conhecer o nosso passado. Então, nós temos que manter viva a nossa história e a nossa memória para conseguir planejar um futuro melhor para nós todos. Então, não tem como pensar em preservação sem pensar em história e memória. O conceito de patrimônio histórico, na verdade, didaticamente, né, metodologicamente, a gente vai dividir em patrimônio material e patrimônio imaterial. A materialidade seria a questão tangível, e aí a gente vê os móveis, os imóveis. E o patrimônio imaterial estaria ligada às práticas culturais, às danças, à comida. No caso do imaterial é o registro e no caso do material é o tombamento. Essa materialidade, ela também tem uma imaterialidade, porque os espaços também têm memória, os espaços também têm afetividade. Então pensar sempre esse espaço e esse patrimônio móvel, esse patrimônio tangível, como um patrimônio também que tem muita afetividade, que tem muita memória, que tem detalhes importantes, que tem toda uma representação simbólica. A gente tomba aquilo que é tangível, aquilo que é tocável, aquilo que a gente pode medir e fotografar. Então, um edifício ele pode ser tombado, uma arte sacra, uma pintura, ela pode ser tombada. Mas quando a gente fala de círio, quando a gente fala de carimbó, quando a gente fala de manifestações culturais, a gente não tem como tombar. Aquilo não é fixo, aquilo depende de pessoas. Então toda vez que a gente fala de patrimônio imaterial, a gente fala de registro. A gente registra também em livros, assim como no tombamento, que aquele patrimônio ele existe de determinada forma, onde a gente constrói um dossiê falando aonde acontece, como é que acontece, quem participa, como é feita a manifestação, e registra aquilo como patrimônio imaterial do Brasil. Ele não tem o tombamento porque ele tem esse caráter mais volátil, ele depende de pessoas. O patrimônio imaterial, ele pode acabar de uma maneira muito mais fácil do que o patrimônio material.
Porque se aquela comunidade que vive aquela manifestação, aquele saber, aquela cultura, ela simplesmente não quiser mais promover aquilo, o patrimônio imaterial ele pode acabar. E aí é uma tarefa muito mais complexa do que trabalhar com patrimônio edificado. Porque o patrimônio imaterial, ele precisa da sociedade. Porque, na verdade, é a sociedade que o legitima e depois de alguns anos, esse mesmo grupo é consultado novamente, passa novamente por uma avaliação das instituições responsáveis que vão verificar se aquele patrimônio imaterial, se ele realmente ainda tem aquela relevância para o grupo. E aí ele ganha mais uma validade de 10 anos. São gêneros musicais, são ritmos, que é a dança, a comida, mas não a comida em si, mas a forma como se faz a comida, o artesanato, as formas de fazer, as formas de viver, as formas de vivenciar aquele patrimônio e a relevância para o grupo, para aquele determinado grupo. E esse conceito também, ele vai se modificar, ele foi se modificando ao longo, da história, Desde lá do século XX, ele vem se modificando até chegar nessa ideia que nós temos. Até porque a ideia de patrimônio imaterial, ela é bem mais recente, O conceito em si, ele é bem mais recente, ele data lá dos idos do ano 2000 em relação à questão de políticas públicas para valorização dessa imaterialidade. O material não, até por conta da questão histórica, colonial. Esse patrimônio ele foi reconhecido desde a década de 30. Aqui no Pará, a gente tem já a ideia de salvaguardar o patrimônio arqueológico, por exemplo, desde o século XIX, com grandes pesquisadores como Ferreira Pena, por exemplo, que viajou em 1874, fez uma grande viagem no Marajó e catalogou uma série de peças importantes para essa memória da arqueologia. O Serviço de Patrimônio Histórico do Brasil surgiu em 1937. Quando ele se estabelece, ele começa a delimitar quais são os prédios de interesse nacional. Nesse período não existe nem serviço de patrimônio estadual nem municipal. Isso são instrumentos que vão surgir muito depois, nos anos 90. Ele faz essa delimitação e se resume os prédios monumentais, e são as igrejas e o Palácio de Governo. Então, isso constitui o nosso primeiro patrimônio, o patrimônio mais antigo. E se inclui também o Instituto Histórico, que é um solar de Barão, e que também é tombado no mesmo período. Esse é o núcleo de patrimônio que permaneceu e que foi protegido desde 1937. A função de um órgão de preservação é promover o patrimônio, fiscalizar se esse patrimônio está sendo conservado e preservado pelos seus proprietários, disseminar um pouco do nosso patrimônio, no caso do IPHAN, a nível nacional, defender esse patrimônio com relação a políticas públicas e, na medida do possível, injetar recursos para que esse patrimônio consiga ser preservado e ser repassado para as próximas gerações. O IPHAN é um dos órgãos de preservação que existem hoje no país. Ele representa o governo federal, então é um órgão que trabalha com patrimônio que tem relevância nacional. Mas nós temos também órgãos que têm a mesma função que nós a nível municipal e estadual. O IPHAN, a nível de América Latina, é o órgão mais antigo criado para promover e preservar o nosso patrimônio. Quando o IPHAN foi criado, em 1937, muito do nosso patrimônio, na época eclético, clássico, o colonial, ele estava se acabando. A gente vivia um período de modernização e de higienização das cidades que o antigo ele era esquecido. As cidades brasileiras elas estavam pensando na verticalização, na modernização, no alargamento de avenidas. Então foi quando o IPHAN foi criado, justamente para que esse nosso passado não fosse perdido. Infelizmente, antes disso, muita coisa a gente perdeu.
Aqui mesmo em Belém tem o caso emblemático de imóveis ali na Presidente Vargas, que é quando começou o processo de verticalização em Belém. Eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui. As superintendências trabalham a nível estadual, com pouco recurso, com pouca mão de obra, mas que a gente faz o que é possível e é uma luta diária, porque infelizmente boa parte da nossa população não reconhece o nosso patrimônio. A gente chega e diz, olha, você não pode demolir esse imóvel. E infelizmente algumas pessoas acabam infringindo a lei e demolindo mesmo assim. E nós somos cobrados, mas a gente estava orientando. A luta é contínua para melhorar e conseguir que a população reconheça aquilo que é nosso. A obrigação legal de manter um imóvel conservado e preservado é sempre do proprietário daquele bem, seja ele um proprietário público ou privado. Então, não é obrigação dos órgãos de patrimônio reformar ou restaurar todos os imóveis que sejam tombados ou estejam em área de entorno de tombamento. O tombamento é uma política que os órgãos de patrimônio têm que caracteriza o reconhecimento daquele bem como patrimônio cultural. Então, quando o IPHAN tomba um bem, seja ele imóvel ou imóvel, ele está reconhecendo que aquele bem ele pertence à comunidade brasileira. Então, ele deve ser preservado para as próximas gerações, porque ele caracteriza um período, ele caracteriza uma história, um contexto. Então, o tombamento é uma forma de reconhecimento. O tombamento, ele é publicado em um livro de tombo, que aí vai depender do tipo daquele bem, que ele vai se enquadrar em uma das características dos livros de tombo. Então, ele vai receber um código, vai ter que ser feito um levantamento histórico daquele bem, um levantamento físico, se for um bem imóvel ou imóvel. Então, ele passa a ter um registro. Nós temos bens que são tombados a nível municipal e federal. Nós temos bens que são tombados nas 3 esferas, município, estado e União. Nós temos bens que são tombados apenas pelo IPHAN. O que caracteriza a questão do tombamento de um bem? É a relevância dele. Nós temos bens que são relevantes municipalmente. Temos bens que são relevantes estadualmente e temos bens que têm uma relevância nacional, que é quando o IPHAN entra. A gente tomba aquilo que tem relevância nacional. Nós temos mais de 5 mil imóveis tombados no Pará, porque nós trabalhamos com um dos maiores centros históricos do país. O nosso centro histórico da capital, que é Belém, ele tem um número muito grande de imóveis. Então, por isso que esse número ele é muito volumoso. A maioria dos imóveis tombados pelo IPHAN no Pará estão em Belém. Dentro do nosso centro histórico, a gente tem um complexo variado de tipologias. Nós temos residências, nós temos igrejas, palácios, palacetes, escolas. Nós temos hospitais, nós temos quartéis e temos residências que foram no passado, mas que hoje são comércios. Nós temos fortes também. Quando um bem é tombado, aquele proprietário daquele imóvel ele é notificado. Então ele passa a ter conhecimento de que aquele imóvel foi tombado, no nosso caso, a nível nacional. Então a gente orienta que esses proprietários eles só podem fazer reformas e manutenções nos imóveis mediante autorização. Um imóvel, para ele ser tombado, na maioria dos casos, ele é muito antigo. Então, ele não é construído com a tipologia que a gente conhece hoje de construção. Nós temos que avaliar se a metodologia que eles estão prevendo usar nesse imóvel, que é muito característico da época, ela é viável ou não. Então, nós temos que avaliar toda e qualquer intervenção que vá ocorrer nesse imóvel. Por exemplo, um imóvel tombado, ele pode mudar de uso. Um imóvel que foi concebido para ser uma residência, ele pode vir a ser um café, um restaurante, um hotel, uma livraria, uma loja. Esse uso ele pode mudar. O que a gente interfere na questão do uso? Se esse uso ele traz danos à edificação. Então, uma residência de mais de 200 anos, que tem assoalho de madeira, que tem o piso de acapu e para amarelo, ela não pode ser uma boate. Aí o uso ele está provocando danos em uma residência que não foi planejada para isso. Nós temos algumas tipologias que são muito diferentes. A gente tem uma tipologia que é o neocolonial, que é o que a gente mais tem no centro histórico, que é o eclético, que são imóveis muito trabalhados, que às vezes tem azulejos portugueses. E nós temos, por exemplo, a arquitetura moderna,
A arquitetura moderna ela é da década de 40, da década de 30, da década de 50, que são obras muito mais sem ornamentação, mas que tem também uma relevância nacional. Então, por exemplo, Brasília, a parte de Brasília que é protegida, ela é completamente diferente do nosso centro histórico. São valores diferentes, mas que também devem ser protegidos. Não é essa questão do tempo em si. É uma questão de ideologia, características também, movimentos que ocorreram no Brasil, mas que não tem a ver só com o tempo. O arquivo público, né, não só o prédio, mas principalmente o seu acervo, ele é considerado um patrimônio histórico, só que um patrimônio histórico documental. E por ser um patrimônio histórico, é fundamental que a sociedade se sinta pertencida a esse patrimônio. O Arquivo Público é um órgão atrelado à Secretaria de Estado de Cultura e a missão do Arquivo Público é recolher, preservar e disponibilizar todos os documentos considerados históricos produzidos e recebidos pelo governo do estado. Isso significa que nós temos grandes desafios enquanto instituição. O maior desafio é em relação à preservação desses documentos. Então a maioria, 99% desses documentos que estão aqui no arquivo, estão em suporte de papel. Então o clima e a umidade da Amazônia, isso não colabora pela preservação desses documentos, fora os agentes externos, ratos, cupins, traças, que também estão constantemente sendo monitorados aqui dentro do arquivo. O arquivo tem um dos maiores acervos arquivísticos do Brasil e o mais importante da Amazônia. Então a gente tem praticamente boa parte da documentação do período colonial da Amazônia, imperial e republicano do estado do Pará. O documento mais antigo, 1655, e o mais atual, 2008. Então, só pela temporalidade dá para perceber a quantidade de documentos e a riqueza desses documentos. Então, praticamente todo e qualquer tema referente à história da Amazônia, você encontra nos documentos do Arquivo Público. Isso aqui é um regimento dos senhores generais do estado do Grão-Pará. Esses generais seriam uma espécie de pessoas que iam administrar o estado do Grão-Pará e Maranhão. Então aqui é um regimento de como eles deveriam se comportar, enfim, quais assuntos eles deveriam tratar. Seria uma forma de como eles deveriam administrar o estado, né? Quem eles deveriam priorizar, e aqui eles falam, está muito claramente a importância das etnias indígenas, tá? Então ele dá uma atenção especial para essas etnias, justamente porque são elas que conhecem a floresta, são elas que conhecem os rios e, enfim, sem a população indígena seria muito difícil esses portugueses adentrarem na Amazônia. Todos esses documentos digitalizados estão aqui com a gente. Então, a partir do momento que ele está digitalizado, o usuário não tem mais acesso ao papel. Esse papel vai ficar guardado dentro de uma sala especial, com climatização, controle de umidade. Digitalizado, cerca de 300 mil, só que são 4 milhões no total. É um trabalho lento. Antes de digitalizar, é feito todo o trabalho de conservação, preservação, pequenos reparos, acondicionamento, depois que ele vai ser digitalizado. Então, esse aqui está muito bom. Mas se a gente pegar alguns, a gente vai encontrar códigos assim terríveis, que estão extremamente deteriorados, né? Pega uma pinça, vai juntando pedacinho por pedacinho. Aqui tem um trabalho que não dá para ver, mas aqui esse papel foi feito, ele está em volta de um poliéster de cristal, que é um papel especial justamente para ele voltar a ser manuseado. Pode demorar alguns dias, pode demorar uma semana, pode demorar um mês.
é muito variado, depende de como o documento está. Por isso que se torna uma digitalização lenta. Isso aqui foi perdido, ninguém sabe onde está, praticamente foi perdido. Por que isso acontece? É o nosso clima e nossa umidade. Essa tinta aqui, ela é chamada tinta ferrogálica, à base de ferro. Então, com a umidade da Amazônia muito alta, isso aqui acaba enferrujando, literalmente enferrujando, a gente chama de oxidando. E quando ela vai enferrujando, ela vai queimando o papel, olha aqui, ó. E essa informação aqui já foi perdida. Então a gente realmente não sabe onde está e ela foi perdida, enfim. E nem o restauro, obviamente, consegue recuperar essa informação mais aqui, ó. Não tem como anular a umidade na Amazônia. Então o que a gente faz? A gente faz um trabalho de preservação. E isso é um cuidado da década de 80 para cá. Antes não havia cuidado nenhum, né? Então, e esses documentos são de 1700, 1800. E a digitalização, a partir do momento que foi capturada essa imagem, ela está preservada. A informação, ela está preservada. O papel vai acabar um dia, mas a informação, ela tem que continuar ad eternamente. Dentro da teoria da arquivologia, a gente divide esses documentos em dois momentos. No primeiro momento é o nascimento desses documentos. Então eles são relatórios, requerimentos, ofícios, e eles foram criados para satisfazer uma necessidade administrativa. Mas com o tempo, ele vai adquirir um outro sentido, que é o sentido histórico. Então ele deixa de ser um simples ofício e passa a informar a nossa sociedade como era aquela sociedade de outro tempo. São informações valiosas que a gente tem de como era a sociedade, como pensavam, como se comportavam, como estava organizada essa sociedade, seja no período colonial, imperial, republicano. A única forma do pesquisador ir para o passado é através desses documentos. Por isso que a sua preservação ela é tão importante. 99% dos documentos que estão aqui no arquivo estão em suporte de papel. E por estar em suporte de papel é um suporte muito frágil contra os agentes externos, inclusive contra o manuseio humano. Pelo simples fato de eu estar manuseando o documento, eu estou interferindo ali naquela fibra vegetal ou na fibra do documento. O grande desafio do arquivo é justamente prolongar esta vida útil do papel. Prolongando a vida útil do papel, você está prolongando a vida útil da informação, que é o mais importante, é a informação que está no papel. A outra grande missão do arquivo é o acesso. Todos esses documentos eles são públicos e, por ser públicos, eles são abertos para a sociedade. Então, qualquer cidadão pode ter acesso a essa documentação histórica. O arquivo completou 120 anos, ele foi criado oficialmente em 1901 justamente para atender essa demanda de guardar essas informações consideradas históricas e disponibilizar para a sociedade. Esse prédio é um prédio em estilo neoclássico, ele foi construído ali em meados do século XIX, ele era um banco, o Banco Comercial do Pará, um banco privado, que faliu, e aí, final do 19, o governador Lauro Sodré compra esse prédio justamente para abrigar a biblioteca e o futuro arquivo público. Todas essas caixas, todos esses documentos pertencem à sociedade paraense, não pertence ao Estado, não é só o Estado que tem que salvaguardar essa documentação. A sociedade como um todo também tem essa responsabilidade. A gente costuma dizer que sem esse laço de pertencimento, dificilmente o patrimônio histórico resiste ao tempo. Ele só se torna lembrável e só se torna preservável a partir do momento que há esse vínculo entre a sociedade e esse patrimônio. É importante criar esse laço de pertencimento porque sem ele fica muito difícil preservar qualquer coisa. E nós temos muitas riquezas do patrimônio, desde o arqueológico, o colonial, com lande, com belíssimas igrejas, casarões. A cidade de Belém, ela começa a se formar já como capital, como ponto principal de acesso ao rio, acesso interno, que por séculos ainda é feito basicamente por via fluvial, e ela
tem um núcleo central, ela demora bastante para se expandir, né? Ela vai chegar na Praça da República, na hoje Praça da República, quase 200 anos depois de criada, e tem uma arquitetura feita nos modelos portugueses, que são os modelos ainda, digamos, medievais. As ruas são retas, que é uma coisa que não se costuma pensar em relação às cidades portuguesas, mas é um modelo bastante seguido, foi seguido aqui, seguindo as linhas de topografia, e ela já começa com estabelecimento de igrejas, de conventos, e a partir dessas igrejas e conventos, que são a arquitetura mais permanente que ela tem, ela vai se desenvolvendo e vai seguindo ao longo do rio para a igreja de Santo Antônio e vai seguindo para fazer a conformação que se conhece no período colonial, que é a Cidade Velha e Campina. Então, nesses núcleos pontuam-se as capelas, igrejas e conventos, né, que não têm ainda a dimensão que nós conhecemos hoje. Essa dimensão vai surgir basicamente no século XVIII, que aí vem a Comissão Demarcadora de Limites, que tem a intenção principal de delimitar os limites Espanha-Portugal, mas que traz técnicos habilitados a fazer uma nova arquitetura, uma arquitetura mais perene e mais elaborada do que anteriormente se tinha. Essa arquitetura do século XVIII, ela dá uma conformação monumental à cidade. Desde esse período ela já tem esse aspecto monumental, no que ela difere completamente de todas as cidades do resto da Amazônia. Ela só tem rival em São Luís. São Luís, então, São Luís e Belém são as cidades que tem. Manaus vem muito depois. Essa arquitetura, que é feita pelas ordens religiosas, basicamente, ela tem a influência das ordens, de todo o contexto em que elas surgem. Por exemplo, mercedários têm um tipo de construção, os jesuítas têm outro tipo. Os jesuítas formam escolas para a formação de profissionais, então usam a mão de obra indígena, depois usam a mão de obra escrava, menos, porque eles praticamente não pegam esse período, eles pegam mais a mão de obra indígena, e fazem toda a estatuária, toda a talha das igrejas com essa mão de obra, digamos, originária da terra, com modelos que são trazidos pelos padres e que são interpretados por essas pessoas que são locais. Então isso dá uma riqueza muito grande às igrejas, aos conventos, que é diferente de outras regiões brasileiras que se baseiam na riqueza entendendo ouro. A nossa não é uma riqueza em ouro, é uma riqueza em cor, em desenho, em interpretação da realidade. Claro que valorizada e incluída nessa nova arquitetura que vem com os técnicos europeus, basicamente o Lande, que constrói grande parte das nossas igrejas no século XVIII, e os palácios também, e as residências, que são as residências da população mais favorecida, são o começo dos palacetes que vão chegar ao século XIX. Nós temos um conjunto de prédios desse período, que vai se conformando esses pontos de apoio, digamos, que vão sendo construídos. Igreja do Carmo, que é o limite praticamente da cidade. E na frente da Igreja do Carmo tinha a Igreja do Rosário dos Brancos, que desapareceu em 1938. A Igreja de São João, que é considerada um patrimônio dos mais valiosos, foi considerada a joia da nossa arquitetura, que é do Lande também. Nós temos a Igreja dos Jesuítas, Santo Alexandre, a Catedral, que já é obra basicamente portuguesa mesmo, é um demonstrativo, deveria ser a terceira igreja mais importante do domínio português, que na época era praticamente se estendia pelo mundo. Tem a Igreja de Santana,
século XVIII ainda, e a Igreja do Rosário dos Pretos, que é um pouquinho já do final do período. A Igreja de Santo Antônio, o Convento de Santo Antônio, né? Então, essas igrejas, elas dão os pontos de apoio. Na frente delas, elas têm um espaço aberto, que não é praça ainda, é só um largo, é só um espaço aberto, onde geralmente se comercia. Então, esses são os pontos principais. Ao lado disso, começam a surgir também residências da elite. Nós temos o Solar Barão de Guajará, que é hoje o Instituto Histórico. Nós temos algumas casas já da Cidade Velha, algumas residências que permaneceram desse período, que não são de autoria de grandes arquitetos, pelo menos que se saiba, mas já é um desdobramento da presença deles nos modelos que foram colocados. Alguma coisa tem também desfigurada ali na área do comércio, mas tem esses pontos, né, de construções ainda do século XVIII. E aí a gente vai passando, chegando ao momento importantíssimo, que é o momento da chamada Belle Époque. Nós temos vários estilos durante a Belle Époque. Belém é muito resultado disso, dessa bela época, dessas influências da arquitetura francesa. Em vários cantos da cidade, aqui no centro, claro, a gente vai observar muito isso. Seja os palacetes, Palacete Pinho, Palacete Bolonha, que são exemplos dessa arquitetura, desse momento em que a cidade se embeleza por conta da economia gomífera. A Amazônia, o Pará e Manaus se destacam na produção de borracha e aí então nós vamos ter o reflexo disso exatamente na arquitetura. Nós vamos ter vários espaços, os palacetes, as praças. O Antônio Lemos vai proporcionar uma série de reformas também na cidade, de embelezamento dessa cidade. É claro, esse embelezamento também, em alguns momentos, ele também reflete, ele quer dizer exclusão. Paris na América. Um belo casarão maravilhoso, com uma série de exemplos importantes dessa arquitetura. Nós vamos ter aqui o Cemitério da Soledade, que é de 1850, ele tem toda uma arquitetura também eclética, que lembra uma série de elementos também desse período. Ele surgiu quase que paralelamente com cemitérios da mesma tipologia na Europa. Ele tem essa influência com esses ideais trabalhados que a gente chama de cemitério monumental, justamente com lápides e sepulturas e mausoléus muito ricos em detalhes, trabalhados com mármore de Carrara, mármore de Lioz e com uma simbologia funerária encantadora, que era típico do período do romantismo, lá final do 19, início do 20, onde as emoções exacerbadas eram valorizadas. Então tudo isso eles conseguiram através das construções, que era um convite a cada um que entrasse parar, fazer uma oração e olhar, contemplar. Então tudo isso ele tem essa função. E a característica tipológica dele é assim, geralmente uma alameda principal, uma capela, tinha que ter uma capela, porque esse cemitério, além de tudo, ele marca um momento histórico para a cidade. Foi o momento oficial em que houve essa dissociação do que era uma tarefa da igreja, do clero, para o ambiente secular. Desde a Idade Antiga, a Idade Média, uma parte da Idade Moderna, os enterramentos eram feitos nas igrejas. Primeiro era uma coisa imposta
E com o passar do tempo, alguns fatos contribuíram para isso. Primeiro foram as epidemias. O Cemitério Soledade foi fundado em meio a uma epidemia de febre amarela. Então, isso impulsionou as pessoas que se questionavam até que ponto é saudável, até que ponto é higiênico essa convivência muito próxima entre mortos e vivos. Ele é construído em um contexto não só da questão da higienização dos espaços cidadinos, mas sobretudo dessa perspectiva do desenvolvimento das ciências médicas, de novos elementos que foram agregados ao rito de morrer. E aí a verificação da morte, que até então não era uma questão obrigatória, passou a ser. A questão do tempo delimitado para o funerário e a epidemia. Já que eu não posso mais enterrar o meu ente querido na igreja, porque tem toda a questão do local próximo à igreja, está ligada à questão da concepção de salvação, você tem no cemitério capelas. E essas capelas, elas eternizam esses entes queridos. Embora não seja o primeiro cemitério que nós temos foi o cemitério dos ingleses, que é de 1815. E depois nós temos o cemitério israelita, que é de 1842. Com o processo de secularização e dentro dessa perspectiva, na verdade, de higienização dos espaços, esses ossos foram retirados dessas igrejas e trazidos para cá em um orçário. 5 anos depois, veio a epidemia de cólera. Eram epidemias muito fortes que costumavam ceifar vidas em grande quantidade. Tanto que as pessoas não têm ideia, aqui no Cemitério Soledade tem mais de 30.000 pessoas enterradas. Os túmulos são números menores, a 340, 400 no máximo, que ainda existem hoje. Mas o número de pessoas enterradas é muito grande. 30 anos após a inauguração, ele teve que ser fechado. Justamente porque toda a sua capacidade já tinha sido preenchida. Aí começou o Santa Isabel. Como ele saiu da igreja, ele começou a se monumentalizar. Ele podia crescer, podia fazer túmulos, praticamente igrejas dentro do cemitério. Até mesmo para manter aquela sensação de continuar sendo enterrado perto das igrejas. Como ele foi fechado, com 30 anos de uso, e a partir dali ficaram proibidos os enterramentos, ele conseguiu manter essa aura, esse ambiente específico de um cemitério monumental do século XIX. É um registro estético, é um registro social, é um registro arquitetônico, artístico e realmente muito importante. Aqui a Praça da República também faz parte disso. O Teatro da Paz também vai ser construído porque a ideia de Belle Époque está atrelada à ideia de civilização, onde nós vamos ter a cultura erudita circulando naqueles espaços. E o Teatro da Paz vinha coroar essa ideia de Belle Époque. Ele vai estar inserido, claro, em uma série de conflitos em relação à sua construção e vão embargar a obra. Ele vai ser inaugurado no fim do século XIX. Aqui a Praça da República também vai estar inserida dentro de um contexto, não só da Belle Époque, mas também de um outro evento histórico, que é a questão da Proclamação da República. Nós vamos ter um concurso e a primeira praça dentro desse conceito de república que vai ser inaugurada, que era a Praça Dom Pedro II, a necessidade de apagar essa imagem, essa memória e construir uma outra memória histórica para a cidade. Um determinado grupo que assume o poder quer apagar outra memória anterior, a memória da monarquia, por exemplo. Na verdade, o monumento à República é só o monumento da Marianne. Os demais fazem parte de uma reforma do Antônio Lemos, né? Que foi aí nosso intendente, foi senador, também teve uma importância histórica muito grande, junto com Lauro Sodré. Então aqui nós vamos ter a Marianne, belíssima, com a sua adaga. O modelo de mulher, na verdade, esse modelo romano, clássico, que a França toma também de exemplo para ser o símbolo da República Francesa. E aqui os nossos republicanos também vão se apropriar desse símbolo francês. A gente está na Belle Époque, né? A influência francesa. Então essa mesma influência na ideia de república, de liberdade, de igualdade e uma mulher representando essa liberdade. Com roupas romanas e com a sua adaga lá empunhada e, claro, com barrete frígio, que é aquele chapeuzinho vermelho, que é símbolo da Revolução. Mas a base não é.
a base é para pagar a ideia revolucionária de liberdade, que isso não cabia bem para os militares. Tem os gênios que estão lá acompanhando a Mariane nesse evento histórico. Aí a mulher, que é a história, escrevendo aquela data simbólica que é a proclamação da República. E o Progresso, o outro gênio alado, tem o Leão, que é o grande guardião, o protetor lá desse momento da República. Eles estão anunciando a República que nasce. Os demais nomes também são os nomes que serão lembrados, são os nomes dos positivistas. Apesar de Floriano Peixoto não ser positivista, mas o nome dele vai estar lá como aquele que começa tudo, ou seja, a República. Então a gente vai ter Benjamin Constant, também nós vamos ter Lauro Sodré e outros que são considerados grandes heróis da nossa República. Esse é um monumento muito importante, que deveria ser pedagógico, pelo menos. As pessoas deveriam olhar esses símbolos que eu falei para vocês e entender tudo isso. Foi isso que deu na cabeça deles. O construtor do mercado de São Brás, que é Firino Santoro, que já é começo do século XX, ele desconsiderava completamente toda a arquitetura colonial, porque ele dizia que era uma arquitetura feita por portugueses e que era uma arquitetura totalmente sem valor, porque ela não era uma arquitetura com o que ele considerava o erudito italiano. Então, o Landi, embora fosse italiano, ele entrava nesse rol porque ele construiu para os portugueses, ele construiu uma cidade que era portuguesa. Quando o Santoro vem para cá como italiano, ele já vem para um país. Nós somos o Brasil, nós não temos mais ligação com Portugal. Então ele fazer esse tipo de comentário, ele elevava o ideal da República, que o desligamento de Portugal é toda uma ideologia que tem que desmerece. A formação da cidade de Belém ela forma como uma ponta e o mercado do Ver-o-Peso fica exatamente nessa ponta. A cidade estava se expandindo no período da borracha em direção ao que se chamava Estrada de Nazaré, que ligava da Igreja de Nazaré, seria a estrada que ia para São Luís. Então, a cidade estava se expandindo aí. Nós já tínhamos linha ferroviária. E o terminal rodoviário era em São Brás. Então, havia toda uma lógica numa política agrícola de que os produtos que viessem do interior e chegassem via férrea, chegassem num ponto já de distribuição. E havia também a ideia de que o local do mercado de São Brás poderia ser ligado de maneira por algum igarapé que tinha chegando ali próximo, poderiam chegar barcos também e chegar e distribuir do interior ali. Do ponto de vista arquitetônico, ele foi planejado para ser um ponto visual no fim daquela estrada reta que liga Nazaré até o terminal ferroviário. Ela foi pensada pelo construtor como um demonstrativo da capacidade de trabalho dele, que já tinha feito a Casa do Governador, alguns prédios aqui na área central, mas ali era um grande prédio monumental, todo com materiais italianos, os operários eram italianos, a mão de obra foi toda italiana. Eu estudei os documentos que ele dizia, documentos privados, como ele era cônsul, que ele dizia que ele queria que o mercado de São Brás fosse um mercado italiano que distribuísse produtos de qualidade italianos, e ele tinha já a ideia que ele expressou em outros locais, que a arquitetura também demonstrada ali demonstrasse a supremacia da arquitetura italiana contra a arquitetura que ele considerava atrasada, que era a arquitetura colonial, que ele chamava de portuguesa, que na verdade já era nossa brasileira, nossa paraense. Então ele é todo um símbolo de poder, um demonstrativo de qualidade técnica, de rapidez. Ele foi construído em 11 meses, que é uma coisa que eu acredito que seria difícil até hoje com os detalhes que ele tinha. Ele tinha
detalhes preciosos dentro das balanças eram cabeça de boi, todas as bancadas eram em mármore, os pisos, os azulejos, que alguns ainda restam. Ele tinha frigoríficos, ele tinha médico que acompanhava o serviço e a qualidade dos produtos que eram oferecidos. Construído para ser um mercado de luxo. Ele não é, nem nunca foi, um mercado popular. Ele sempre foi pensado para ser um demonstrativo da qualidade de vida que se tinha em Belém no período que ainda é exatamente o fim do período da borracha, mas esse fim a decadência da borracha vai durar muitos anos ainda, vai esperar muitos anos. A gente tem que manter preservado aquilo que foi o nosso passado, aquilo que os nossos ancestrais deixaram. E isso não envolve só edifícios, isso envolve material arqueológico, que é encontrado nos sítios arqueológicos, isso envolve patrimônio imaterial, que não é tangível e não é tombado, ele é registrado. Então a gente tem que trabalhar para que isso permaneça vivo, para conseguir pensar no nosso futuro. Essa história não é só de Belém, ela é de todos nós. Belém somos nós, então é a nossa história, é a nossa identidade que precisa ser preservada e com urgência, para que ela não acabe, não desapareça.